Salve, moçada! Sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de simbolismo no Brasil. Já ouviu falar do simbolismo? Muita gente passa por cima desse conteúdo, até porque foi um movimento bem marginalizado do nosso final do século XIX. O simbolismo, pessoal, ele concorreu com o parnasianismo e a força estava para os parnasianos. Eles eram a elite, eles eram os intelectuais, eles estavam no centro cultural do Brasil, eles eram membros da Academia Brasileira de Letras. Os coitados dos simbolistas estavam distantes, né? Distantes demais. O Cruz de Souza estava fora desse eixo, ele era de Santa Catarina. Na verdade, ele morou depois no Rio de Janeiro, mas o foco principal, o começo de sua produção é em Santa Catarina. E o Alfonso Guimarães, ele era de Minas Gerais, então ele também estava distante desse centro cultural. Diante disso, a força ficou para os parnasianos e os simbolistas passaram despercebidos. Mas você tem que conhecer esse conteúdo, não é porque ele é marginalizado que você não vai estudar. Então, vamos lá, chega aqui. Se liga aqui, pessoal. Simbolismo no Brasil, finalzinho do século XIX. É o último, pessoal, do final do século XIX, tá certo? Ó, ele se dá de 1893 até 1902. Em 1902 ocorre o período de transição para o modernismo, que é o pré-modernismo. Então, ó, início 1893, quando esse carinha chamado Cruz de Souza escreveu duas obras, Missal e Broquéis, marcando o início do simbolismo no Brasil. Por que o simbolismo ganhou esse nome, pessoal, de simbolismo? Ó, é porque ele é um movimento dos símbolos. Ah, professor, novidade. Não, você tem que entender qual o propósito disso aí, né, galera? Seguinte, ó, ele é um movimento dos símbolos porque eles vieram para ser contrários. É uma contrariedade ao parnasianismo. Os parnasianos eram autores muito objetivos, certo? Eles iam direto ao assunto. E para os simbolistas isso era ruim, porque não permitia ao leitor interpretar a obra. Você pega um soneto parnasiano, objetivo ali, muito frio, descritivo, em que o artista fala exatamente o que quer. Aí o leitor vai lá e não tem atribuição nenhuma para o leitor. Ele não tem a capacidade nem de interpretar, porque tudo é muito óbvio. Aí os simbolistas disseram, não, o que há de mais interessante num texto é a capacidade de interpretação dele. E aí então eles criaram um movimento simbólico, em que eles não dizem as coisas diretamente. O que é que eles fazem? Eles sugerem. Então a sugestão passou a ser a marca do simbolismo. É um movimento que simboliza, mas não diz diretamente. É um movimento impreciso, é um movimento vago, é um movimento nebuloso, onde tudo paira no ar. Por trás das palavras tem sempre um conteúdo a ser trabalhado, a ser decifrado. Então você não lê o simbolismo diretamente, você decifra o simbolismo. Os autores do simbolismo têm algumas qualidades que são muito marcantes e que vai ficar fácil você identificar na sua questãozinha do vestibular. Primeira coisa, eles são sensoriais. Eles defendiam, pessoal, a teoria da correspondência entre os sentidos. Então era muito comum eles se utilizarem de sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem não muito comum, certo? Mas que tem o objetivo de misturar as qualidades dos sentidos. Quando eu pego um sentido para qualificar a qualidade do outro, eu misturei essas qualidades. E isso é o que chamamos de sinestesia. Qual o melhor exemplo? Quando passa uma pessoa com um perfume muito bom e você diz, ah, que perfume gostoso. Isso é uma sinestesia. Porque o perfume está diretamente ligado ao olfato e gostoso está diretamente ligado ao paladar. Quando você diz perfume gostoso, você mistura essas relações. Isso é uma sinestesia, é uma sugestão. Por que é uma sugestão? Porque você não definiu diretamente, você não foi preciso. Você disse perfume gostoso, isso é impreciso, isso não combina, isso não ocorre. Mas você entendeu, porque você decifrou. De que maneira? Você imaginou que a pessoa que falou aquilo disse assim, esse perfume é tão cheiroso quanto o sabor de uma boa comida. Essas relações são relações de sinestesia, são sugestões, deixa o texto vago, mas é possível decifrar. O simbolismo, por ser muito sensorial, ele usa muitas coisas ligadas às sensações. Cores, remetendo à perspectiva da visão, texturas, remetendo à perspectiva do tato, aromas, com relação ao olfato, sabores, ao paladar, e a condição que foi que faltou? A audição, os sons, tá certo? Por isso que você vai encontrar muita musicalidade nos textos simbolistas.
Musicalidade é o quê? É quando o artista explora o texto de maneira sonora. E aí, então, eles podem fazer isso de inúmeras maneiras. As mais comuns são por meio de aliterações e assonâncias. O que são aliterações? Repetição consonantal. Quando eu uso uma consoante repetida várias vezes no meu texto, eu gero uma repetição sonora. Isso dá em musicalidade. Como assim? Quando a gente fala assim, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não há uma repetição sonora de consoante, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é aliteração. Quando eu repito o som de vogal, eu tenho assonância. Infinitos espíritos dispersos. Perceberam? Infinitos espíritos dispersos. Olha o som do I como é evidente. Até o E tem som de I. Isso gera uma mistura de sons. É o que chamamos de assonância. Então, repetição de som de consoante, aliteração. Repetição de som de vogais, assonância. Repetição de som de consoante, aliteração. Repetição de som de vogal, assonância. Quando tem muito isso no texto, o texto fica musical. E os simbolistas usam isso de maneira exagerada. Exagerada. Não esqueçam, os simbolistas são muito religiosos. Então eles vão utilizar a obra de uma maneira espiritual. Eles acreditavam que o ser humano ele era composto de matéria e espírito. Eles eram bem católicos. Então, diante disso, eles buscavam essa vida espiritual. E qual seria a ideia de vida espiritual? A ideia da vida pós-morte. E aí, então, é o momento em que se liberta esse espírito desse corpo. Então, sempre eles vão fazer uma simbologia do corpo como uma prisão e dentro dessa prisão está o espírito louco para se libertar. Essa é a ideia de espiritualidade dos simbolistas. Agora, se liga numa coisa, viu, pessoal? Eles não vão ficar falando de morte o tempo todo, não. Eles vão buscar essa espiritualidade, mas a palavra morte muitas vezes é sugerida por outras coisas. Por exemplo, eles gostam muito de falar de pôr do sol. Aí você diz, o que danado o pôr do sol tem a ver com a morte? Simboliza. O pôr do sol não é o fim do dia, o início da noite, é uma transição. Então isso pode ser simbolicamente, sugestivamente utilizado para representar a morte, que seria a passagem da vida para a morte. Entenderam a ideia? Então o simbolismo não diz as coisas diretamente, ele sempre sugere, ele deixa no ar. Você, leitor, vai ser o responsável em traduzir esses textos, ok? Nós tivemos poucos autores simbolistas no Brasil. Por quê? Porque o simbolismo foi um movimento marginal. Aí você diz, professor, por que marginal? Eles chegavam cola, moravam na rua? Não! Eles eram marginalizados porque eles não foram o foco da época. O foco era o parnasianismo. Então eles passaram despercebidos. Na verdade, nós hoje é que estamos valorizando suas produções. Mas esses autores, não são tão conhecidos. Quando a gente fala, por exemplo, de Olavo Bilac, Machado de Assis, José de Alencar, mesmo sem você ter estudado esses autores, você já tem escutado falar deles alguma vez na vida. Esses aqui não. Você não vê prédio, praça Cruz de Souza, rua Alfonso Guimarães. E a gente encontra facilmente rua José de Alencar, praça Castro Alves, não é isso? Porque são autores populares. Esses não, foram marginalizados, mas são muito importantes para a literatura brasileira. Cruz de Souza é o principal, não pode esquecer dele. Ele foi o introdutor do simbolismo no Brasil e ele era o primeiro poeta negro do Brasil. Primeiro poeta negro do Brasil. Agora vê que engraçado, ele tinha obsessão pela cor branca. E por que ele tinha obsessão pela cor branca? Não pensa em preconceito, viu, galera? Não é esse o viés. O simbolismo nem é um movimento social. O simbolismo é um movimento existencial, religioso, espiritual. Quando ele fala da cor branca, ele remete à ideia de pureza, porque a cor branca, simbolicamente para a Igreja Católica, remete à ideia de pureza. Ou seja, quando ele fala do branco, que nem é branco mesmo que ele fala, porque tudo é sugerido, ele fala de lírio, luar, neve, neblina, remetendo à cor branca, ele nada mais, nada menos está pedindo para ter uma vida pura, porque essa vida pura vai garantir a ele uma vida espiritual. A prova de que ele não era um poeta preconceituoso é que ele recebeu muito preconceito em vida. Então ele não podia ser preconceituoso, certo? E aí em alguns poemas ele teve uma atitude social. Isso aqui,
não é típico do simbolismo. Isso aqui só ocorreu na obra dele, criticando o preconceito que recebeu, tanto social quanto um preconceito racial, porque ele sofreu isso em vida. Então é uma qualidade que tem a ver com sua biografia, tá bom? Não é uma coisa do período, é uma coisa exclusiva do autor. Uma poesia de caráter social, de crítica ao preconceito. Só que ele é muito mais comum ser lembrado por essa poesia espiritual, religiosa, transcendental, que tem mais a ver com simbolismo. O outro grande autor é o Alfonso Guimarães. Alfonso Guimarães não era o seu nome de verdade. Isso aqui, ó, era como ele assinava. O nome dele era Afonso Henrique dos Guimarães, escrito de maneira bem tradicional. Ele assinava assim para poder gerar uma sonoridade, ó. Alfonso Guimarães, e remete à perspectiva de musicalidade. Esse cara ficou conhecido como um poeta monotemático. Por quê? Porque ele dedicou toda a sua obra a um único tema, a amada morta. Ele tinha uma noiva, que era a prima dele, a prima Constança, e ela morreu aos 17 anos, que era o ano em que eles iam casar. Ele ficou muito depressivo com essa situação e passou a fazer muitos poemas em homenagem à amada morta. E aí, então, por isso ele virou um poeta monotemático. Então, falou em amada morta, a noiva que morreu, pessimismo, certo? Amor atrelado à morte, Alfonso Guimarães, um dos grandes nomes do simbolismo brasileiro. Só que o maior destaque mesmo é esse carinha aqui, viu? Lembre de Cruz de Souza, que você já detona no vestibular. Beleza? Esse foi nosso resuminho aqui, ó, sobre simbolismo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aqui, ó. Esquece não, compartilha em todas as redes sociais e, claro, fortalece o canal do professor aqui se inscrevendo, beleza? Falou, valeu, até mais.